Ô, falando aqui com o Manuel Herzog. Como é que tá, Manuel? Tudo bem? Uma Tudo bom, Caio? entrevista, mais uma entrevista para o Catadupla Literária. Eu, antes de começar as perguntas, eu queria dados biográficos, Manuel. Nome, nascimento, cidade de nascimento. Vamos lá. Manuel Herzog, nasci em Santos em setembro de 1964, em Santos, São Paulo, Centro de São Paulo. onde vivo até hoje. Passou um tempo em Cubatão, não passou, Manuel? Cubatão em Santos, digamos que uma região, uma macro-região, né? Ah, Na verdade, eu nasci em Santos e vivi em Cubatão desde 1 ano de vida, né? Depois de adulto, lá com uns 30 anos, eu mudei para Santos, mas é uma distância muito pequena. É como a Baixada Fluminense, no Rio, digamos. É uma sim. região. As pessoas dizem, sou do Rio, e às vezes é de Duque de Caxias. Mas eu moro em Santos, continuo trabalhando em Cubatão, minha atividade profissional de advogado ainda é lá, né? Meu escritório é lá. Também tenho um escritório em São Paulo também. Sim. Mesmo São Paulo não é tão longe, né? A Baixada Santista é bem próximo de São Paulo. Bom, o seu primeiro momento de contato com a literatura se deu quando, Manuel? Na infância, assim, livros que... Na infância muito remota, né? Porque eu aprendi a ler cedo, né? Uhum, A minha mãe me alfabetizou muito cedo e eu tive a felicidade de nascer numa casa onde se lia, né? Meu uhum. pai era mais um leitor pragmático, lia mais romances policiais, essas coisas de ação. A minha mãe não, minha mãe gostava de literatura mesmo, muito Fácil. fã do Jorge Amado. Então, meu avô lia muito, era um homem culto, né? Embora não estudado, mas era um autodidata, era um homem culto. Então, tinha livros em casa. Eu tive essa iniciação bem cedo. E teve algum livro que marcou naquela época? O básico, né? As coisas do Monteiro Lobato, né? Mas eu me lembro muito do meu avô. Ele assinava umas publicações da editora Abril, extinta editora Abril, que eles publicavam uns clássicos. Ele uma vez chegou com um livro do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer. Ele falou: esse livro é muito bom. E eu, criança ainda, eu li e gostei bastante. Foi a primeira coisa de alta literatura que eu li, né? Porque os demais dessa série eram recontados, né? Eram adaptações. Mas esse texto do Mark Twain, como era um livro juvenil, veio um texto na íntegra. Foi um livro que eu gostei bastante. Depois me interessei pelo autor, Foi acabei atrás lendo do Mark outras Twain. coisas dele na maturidade, né? Mas o Tom Sawyer eu li bem cedo. Assim, como foi sua infância em Cubatão, não é? Foi uma infância ligada à natureza? Ligado à natureza. Cubatão, então. Cubatão, você sabe, né? Uma cidade que ela se notabilizou nacionalmente na década de 70 por duas coisas bastante negativas. Uma, a corrupção política, né? Uhum. Que até hoje impera. E a segunda, a poluição, né? Ela tinha o título de cidade mais poluída do mundo. Cubatão é um desastre ecológico, né? Ela é uma vila industrial que está encravada num vale, né? Cercada de montanhas, a meio caminho do maior porto da América Latina, que é Santos, e da maior zona de consumo também da América Latina, que é São Paulo. Então, estrategicamente, acharam de fazer ali um parque industrial. Quer dizer, em termos de estratégia econômica, seria o ideal, mas em termos de ecologia, é um desastre, porque as montanhas represavam a circulação de ventos e não havia o menor cuidado com dispersão de poluentes na época. Isso gerou uma catástrofe, né? E com produtos químicos, aí uma infinidade de populações migrantes que vieram se instalar na cidade para montar esse parque, vindos à época do Nordeste, né? Depois começou a importar gente de Minas e bastante gente do Sul também, Paraná e Santa Catarina, por último. Mas o primeiro fluxo migratório foi de nordestinos, que se instalavam, né, naquelas condições precárias
em favelas que iam se formando ao lado das indústrias, e aí isso começou a gerar o problema da leucopenia e o problema da anencefalia, né? Começou a nascer muita criança sem cérebro, né? Uhum. A anencefalia, depois de um tempo, foi erradicada com o controle das fontes poluidoras e ficou mais no nível político, né? Temos políticos anencéfalos até hoje em Cubatão. É uma tragédia. Tá cheio. Mas é uma cidade que assim é a prova viva da falência do capitalismo. O Cubatão é o maior PIB per capita do Brasil, né? Você dividir o que a cidade produz por número de habitantes, a quantidade de dinheiro por indivíduo é altíssima. É o maior PIB per capita do Brasil. No entanto, 80%, 70%, 80% vivem em favelas, em condições subhumanas. A cidade não tem recurso, não tem estrutura nenhuma. É uma tragédia programada, não é uma tragédia casual, uma tragédia programada com muita maldade, né? Agora, no caldo dessa desgraça toda, se produz uma sociedade viva, né? Nas artes, a cidade, curiosamente, ela revela gente muito legal, né? O poeta Marcelo Ariel, um monte de músicos de altíssima qualidade, gente do teatro muito boa, gente da dança. É uma coisa assim paradoxal, né? José Ramos Tiorão é daí, né? Não, Tinhorão é de Santos. Santos. O Tinhorão é santista. Falecido já, né? Mas deixou só. Recentemente falecido, um crítico, né? Um crítico musical. Ele era de Santos. O seu primeiro livro publicado foi uma coleção de poesia. Hoje em dia você consegue aprovar o trabalho ou ainda tem problema? Não, de maneira nenhuma. Não de maneira nenhuma. A atitude, aquela ansiedade da juventude. Tem um escritor que ele fala em fetiche da celulose, né? Tinha antigamente esse fetiche da celulose. As publicações virtuais acho que acabaram um pouco com isso, mas não totalmente. De alguma maneira, uma conquista para o escritor ter um livro impresso, né? Uma brochura, um caderno, aquela coisa toda. E comigo não era diferente, né? Aos 22 anos, eu produzi, né? Colacionei as poesias que eu tinha, os poemas que eu tinha lá desde os 15 anos de idade, sem ser nenhum Rimbaud, obviamente, e lancei esse livro que foi, né, foi a minha porta de entrada no mundo da literatura, o meu reconhecimento verdadeiro do que é o fracasso literário, que é uma coisa que se afasta para a vida toda, né? Num país que nem o nosso, a literatura é uma coisa para resistentes, né? O fracasso é sempre a tônica. Por melhor que você seja, por mais coisas legais que você faça, não vai nunca... Nós estamos num processo de alienação cultural, né? Na década de 70, 80, a música ainda tinha. Hoje nem isso, cara. Você não vê mais. As rádios só tocam lixo cultural. Tá muito difícil se produzir qualquer coisa com arte, com status de arte, questionando mesmo a natureza humana. Está muito difícil. Então, diga. Há mais uma forma de dopar a mente das pessoas do que de ligar a elas as coisas, né? Exatamente. É uma coisa... Mas o meu primeiro livro, a despeito de literatura não sei, mas o livro era ruim, era um livro ingênuo, né? Um livro infantil. Eu não devia tê-lo publicado. Podia ter até alguma coisa boa ali. Eu reconheço que tem alguma coisa que eu ainda hoje não tenho vergonha de republicar, mas, no geral, era um livro que carecia de... O que me facilitou a vida de uma certa maneira. O fracasso foi tão grande que eu fiquei 20 anos sem escrever nada. Mas aí pode... Eu falei, esse negócio de escritor, eu vou ser advogado. Eu entrei na faculdade de Direito, até aí eu trabalhava numa indústria em Cubatão, né? Sim. Estava me dando conta do que era aquele inferno, né? Do processo de produção, da exploração da classe operária e tudo isso, e de uma classe operária emergente que é horrorosamente conservadora,
que é um monstrengo que o Brasil criou na década de 80, uma classe de operários conservadores. Os meus amigos de fábrica até hoje, os caras são bolsonaristas, é uma coisa louca. Os caras não têm consciência de classe nenhuma. A ideia dos malucos é ter um carro, não sei das quantas, uma casa na praia. É totalmente fora de padrão, né? A gente produziu uma sociedade bem doente, me parece. Mas eu, logo cedo, eu vi que eu falei, porra, eu preciso sair daqui de qualquer maneira, eu preciso me libertar dessa escravidão aqui. Aí fui estudar direito, que era o mais próximo que havia das coisas que eu gostava, que eram as humanidades, né? Embora o direito seja extremamente desumano. Aí fui estudar direito, me formei advogado, saí da indústria e fui ser um advogado trabalhista. Fui defender a classe operária, os trabalhadores, né? Sempre trabalhei assim. Já conhecendo a causa, né? Já conhecendo a causa e conhecendo o pessoal também, falando a língua do proletariado, e o que me ajudou a cunhar uma linguagem também literária, né? E aí, com 20 anos de advocacia, a literatura cobrou a fatura, né? Pediu para sair. Nessa época você foi lapidando a tua escrita. Você foi escrevendo ainda. Você continuava escrevendo isso para você mesmo? Não escrevia. Eu só escrevia petições, agravos de instrumento, recursos, não sei o quê. Só essas maluquices. Nada literário. Não, literário nada. Realmente eu estava disposto primeiro a sair de uma situação econômica desprivilegiada na qual nasci, né? Eu não tenho muita vocação para isso. Eu gosto de bons vinhos, gosto de foie gras, gosto de coisas legais, digamos. Não sou um ostentador, mas assim, porra, a privação material é uma coisa muito terrível, né? E é assim, a miséria é uma coisa muito triste, né? Você viver numa cidade de miséria, a minha primeira mudança de Cubatão para Santos, a gente já via uma coisa assim diferente, né? Uhum. As escolas boas estavam em Santos, porque foram sucateando Cubatão, né? A grande realidade é essa, uma cidade que devia estar ladrilhada, as ruas ladrilhadas de ouro, né? Era para ser uma cidade muito legal, mas uma avacalhação total. Então não tinha boas escolas, você tinha que realmente fazer tudo em Santos, não tinha cinema, não tinha livraria, não tem até hoje, né? Tudo isso, o centro de convivência humana próximo era Santos, que é extremamente provinciana, uma cidade conservadora, atrasada, tacanha, tem se tornar em outras épocas foi um expoente da modernidade no país, mas hoje em dia está dominada por uma burguesia pobre de espírito, né? Ou então São Paulo, né? A facilidade que nós tínhamos era aí, nós estávamos muito próximo de São Paulo. São Paulo é um mundo, né? Sim. Aí você consegue respirar, digamos, né? Respirar a humanidade, né? Agora, assim, Cubatão tinha uma coisa, porque estava recém-implantado, esse desastre ecológico estava recém-implantado numa zona de natureza exuberante. É muito bonito, né? Tem manguezais lindos, tinha a Mata Atlântica, então eu ainda peguei muito disso, né? A minha infância foi meio rural, como é a infância das comunidades pobres, né? As favelas, elas estão ainda numa zona de transição, né? Nós estamos naquela situação da modernidade, né? Nós deixamos de ser eminentemente rurais e passamos a ser uma humanidade urbana. Isso foi na virada do século XX para o XXI, né? Isso marca o início do pós-modernismo, né? Isso é uma realidade. Mas eu fui criado ainda numa geração de transição, a última geração de meninos que frequentou zona de prostituição, porque depois disso veio a AIDS, a última geração que ainda pegou essa zona de transição aí das comunidades pobres se instalando em zonas de natureza ainda, ou rural, ou semi-selvagem. Hoje em dia já está tudo avacalhado, né? Você anda lá, é tudo favela, é tudo urbanizado, né? Aí é pior ainda. Mas, assim, pelo que eu sei, você ter escrito poesia e ter uma formação musical forte, influenciou a estética dos teus livros, porque há em Os Bichos ou
na Companhia Brasileira de Alquimia tem um apelo estético forte, assim. Eu digo na própria, eu vou dizer, na escrita do livro tem um apelo, um lance Sim. meio joyciano, não é? Assim, eu sou esculpido numa plataforma de poeta. Eu sou um romancista desenvolvido, que nem um ônibus é feito em cima de um chassi de caminhão, né? Eu sou um romancista montado sobre um chassi de poeta, digamos. Então, como eu nunca me considerei um grande poeta, incursiono com poesia, mas não. E eu gosto muito de contar história, né? A paternidade, principalmente, e mais tarde me tornar avô, foram coisas que contar história foi uma coisa aprendida com a vida e que é muito legal, né? Gosto muito de fazer fofoca também, adoro falar da vida dos outros, eu acho uma maravilha. Eu gosto, me interesso pelas histórias humanas. Então, contar história é isso, mas tinha essa coisa da plataforma poética. Então, esse primeiro livro, Os Bichos, é um livro bastante lírico, né? Ele tem uma. Sim, Depois eu fui adquirindo um formato mais prosódico mesmo, né? sim. Mais prosaico nos outros livros. E continuo fazendo poesia também, né? Mas é isso. Você como escritor, é um sujeito muito engajado. Você não acredita nem um pouco na ideia do... Não, eu sou um sujeito engajado na vida. Eu não faço panfleto com a minha literatura, não. Pelo contrário. Não, Eu acho até que assim, tem críticas severas a, a, a esse socialismo que o Brasil tentou implantar. Eu faço críticas, assim, a classe operária ascensionou, mas assim, eu vivi essa situação de um operário que está preocupado em consumir, operário que está só preocupado em comer picanha, em ter carro, em ter celular, ter iPhone. Eu não acho, eu acho que o operário tinha que ter uma consciência de classe mesmo, tinha que tomar os meios de produção, acabar com esse bando de bandido, né? Velho da van, pastor, não sei das quantas. as Silas Eu acho que assim, o Malafaia, né? operário tinha que ter uma questão de luta mesmo, de consciência de classe. Mas eu não faço apologia, eu critico o que devo, É. o que sinto que devo, mas assim, como parte da história. Meus livros eu não os considero panfletários, não. Agora, na vida pessoal, eu tenho uma militância, né? Eu procuro ter E, uma militância. e como é que você está vendo o Brasil hoje em dia? Tá indo com a ladeira abaixo? É uma construção que já está em ruína? Cara, nós estamos no ponto de abdicação da brasilidade, né? Você chegou ao ponto que os símbolos dessa nacionalidade estão de tal maneira sequestrados que você passa na rua, se você vê uma bandeira, eu pelo menos estou me sentindo assim, se eu vejo uma bandeira na janela do cara ou num estabelecimento comercial, eu falo, puta, ali mora um traste, né? É um indivíduo do qual eu só quero distância. Eu não me reconheço como patriota dessa escória. E assim, tudo Roubaram. bem, o Bolsonaro é um idiota, tudo isso de horrível. Quem tá indo, qualquer coisa que eu fale é redundante, né? É, Não preciso estar falando isso num programa de literatura onde as pessoas sabem o que é. sim. É um idiota, é um verme, um traste humano, etc. Tudo isso, mas assim, está eleito e tem uma parcela, tem um povo como eu estou te falando, eu vivi no meio de uma classe operária que convalida isso. Se eu até hoje eu mantenho contato com muitos amigos na indústria e tudo, tem o pessoal engajado, mas assim, uma grande parcela do operariado acha que é isso aí mesmo, que tem que ser isso mesmo, tem que acabar com o índio, tem que preto, lugar de preto é na senzala, lugar de mulher é na cozinha e lugar de viado então é no cemitério, e por aí é fora, você entendeu? Essa é a mentalidade imperante que 25 anos de ditadura militar forjaram no país e que uma coisa que... Então, assim, como é que você se sente nacionalmente? Eu não tenho nenhum orgulho de Brasil. Assim, inclusive, o meu próximo romance trata disso. Ele não traz a palavra Brasil, ele fala de uma distopia futura de um país que mudou de nome, porque, assim, se perdeu, destruíram uma coisa que era para ser lindíssima, que tinha um
um repositório humano imenso, né, cara? Nós conseguimos criar Aldir Blanc, Chico Buarque, Machado de Assis, nós temos coisas maravilhosas, né? Niemeyer, Santos Dumont, mas nós perdemos tudo isso para uma ralé de alma, não é uma ralé cultura, não é uma ralé econômica, não, é um tipo de povo, de gente muito ruim, cara, que está aí, e que está aí, está aí. Isso é o teu compatriota. Isso também é Brasil. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. É triste. Não dá para você querer construir uma nação do lado de gente assim. Eu não consigo conceber isso. A minha vontade era ir embora mesmo. Aliás, eu tenho me tornado cada vez mais eremita, né? Nesse contexto todo, já é o destino natural de qualquer escritor, né? Porque você começa a conviver com o livro é uma coisa maravilhosa, né? E, assim, o ser humano não é uma coisa maravilhosa. Você vai conviver com o livro. Ultimamente, o que eu tenho feito? Estou morando no meio do mato, com o mínimo de contato, só com as pessoas queridas, com um círculo. Óbvio que tem muita... Tem os teus colegas, artistas, criadores, tem muita gente legal. Mas, no geral, acho que o Brasil vive uma fase de desgosto, né? Não sei, pode ser que disso nasça alguma coisa muito boa. Eu estou meio desesperançado. A minha fala não é... Ela é mais vitimada por uma situação de quem está sentindo na pele já. E com essa pandemia e tudo isso que nós estamos vivendo, é uma coisa bem negativa. Agora, voltando à literatura, seus escritores favoritos sempre foram, assim, Jorge Amado? Então, eu tenho uma predileção pelos escritores verdadeiramente populares. Eu acho que a literatura deve ser popular, embora eu não seja um autor popular. Eu gostaria muito de ser, né? De ser um autor bastante lido e tudo. Não tive essa... Como a imensa maioria dos meus amigos escritores, né? Os escritores estão escrevendo para nichos muito específicos, e hoje mais ainda, nós estamos escrevendo para dentro dos muros acadêmicos. Tá uma coisa... A população não está mais interessada em ler livro. Não. Mas eu sempre gostei desses autores populares, Jorge Amado, José Mauro de Vasconcelos, o próprio Monteiro Lobato, com toda a crítica que os identitários hoje venham a fazer, né? Mas é um cara que se popularizou. E eu acho que a função do escritor é isso, é popularizar a literatura. A literatura, as pessoas têm direito à literatura. Aquilo que o Antônio Cândido falava, as pessoas precisam ter direito a uma literatura. Precisam ter direito a sonho, a fabulação, a contação de história. E esse direito é roubado diuturnamente, né? Por uma indústria cultural de porcarias, né? Enfim, por tudo isso que a gente sabe que tem. Mas eu tenho um apreço pelos autores populares, mas, assim... Gostar mesmo, eu gosto dos mestres, né? Machado, Joyce, Melville, Dostoiévski. Não vai sair muito daquilo que qualquer escritor que vier aqui vai te falar, né? É até bonito falar que gosta desses caras. De repente, não, você não fala do Kafka. Claro, Kafka. Então, assim, mas parece que é uma coisa assim para pertencer ao mesmo tipo, mas não é. Os caras são bons. São os grandes mestres da linguagem, né? São os caras que inventaram. Mas aí é alta literatura, né? Eu me interesso muito com a literatura popular, né? Aquele cara que chega, que consegue fazer a linguagem cumprir uma função social mesmo, né? Falar para a massa mesmo. Isso eu acho que é importante. Agora, outra pergunta é... E quais escritores da atualidade você lê e gosta? O Atum, o Raduan Nassar, o Houellebecq? Desculpe, eu não... Dos escritores atuais, quais você lê e recomenda? O Houellebecq, o Raduan Nassar? Sem dúvida. Sem dúvida. Você falou do Atum também, um gênio, né? Além de ser um gênio, um gentleman, uma pessoa finíssima, né? Mas, assim, um grande escritor, um cara que vai ficar para a posteridade, o Raduan, né? Com toda a concisão de sua obra, né? Que é uma obra muito curta, mas ele falou tudo o que tinha que falar, é genial. Dos estrangeiros, eu já falei em algumas ocasiões, um dos meus preferidos é o Houellebecq, porque eu me identifico bastante. Até já me vieram acusar de ser
Mas não, eu fui conhecer Houellebecq, eu já tinha publicado boa parte da minha obra. É que tem uma afinidade mesmo de linguagem. Mas eu Sim. gosto bastante do Houellebecq, do Carrère, Emmanuel Carrère, outro francês, o Henrique Villa-Matas, eu acho genial. Escritores contemporâneos, né, vivos, que estão aí. Philippe Roth, que morreu recentemente também. Enfim, eu gosto do que está posto, né? Do que qualquer que você gosta, do que os outros escritores, porque é o que tem, né? Sim. O nosso universo é um pouco restrito, né? É verdade. Só para outra pergunta aqui. Você começou a escrever 50 anos a prosa ao publicar. Eu vou voltar aqui, eu estou lendo errado. Você começou a publicar prosa aos 50 anos, depois de 50 anos, não é? Você vê a literatura como uma arte que Foi exige. depois dos 50? Não, acho que não tinha 50 ainda, não. Não? Mas você vê Os a bichos é literatura. de. É isso mesmo. Os bichos é de 2011, 2012, não é? É. Mas eu estava perto, eu sou de 64, eu estava já com mais de 45, já estava entrado no meio século, é verdade. Você concorda que a literatura exige uma sabedoria que a primeira juventude não tem? Não concordo, não. Não concordo, não. A Françoise Sagan escreveu Bonjour Tristesse muito novinha, a Raquel de Queiroz escreveu. Tem fases. Agora, eu acho que tem uma coisa assim, esse é um palpite absolutamente empírico de quem só observa, não tem nenhum fundamento científico, não tem nada. Eu vou falar aqui uma licença poética, uma besteira de uma coisa. Eu acho que o homem até 20, 22, 25 anos, ele tem uma genialidade que ele vai recuperar na maturidade. Esse interregno aí dos 25 aos 45, ele só está preocupado com ganhar dinheiro. E eu falo, obviamente, muito a partir da minha experiência pessoal. Mas é uma fase da vida muito triste, né? Não sei se tu lembra um programa que tinha um menino, era eu com 12 anos, eu com 15 anos, eu com não sei o quê, aí pulava, tinha várias páginas em branco, que seria o período em que ele teve entregue às drogas. Uhum. Eu acho que eu fiquei um período afastado das coisas grandiosas, tentando coisas ilusórias, né? Dinheiro, carro, sobrevivência, casa própria, blá, blá, blá. Coisa da vida. Nesse período eu não produzi literatura. E eu vejo assim, os grandes poetas, né, do romantismo, daquele romantismo, morriam todos muito jovens, né, de tísica, né, por excessos da juventude. Produziam muito. Rimbaud escrevia com 15 anos, Álvares de Azevedo morreu com 21, Castro Alves morreu com 23. Nessa idade se produz muito. E depois, na maturidade. Né? Os grandes poetas também que continuaram grande. Uma coisa é você continuar um grande poeta depois de maduro, né? Porque a vida vai te dando tanta bordoada que você deixa de ser poeta, né? Você se torna uma coisa qualquer aí, morre barrigudo, cheio de filho, com um carro na garagem, aquelas bobagens todas. Assistindo Silvio Santos. Mas tem uns caras que conseguem chegar numa idade madura e continuam poetas, né? Bandeira, Drummond, Chico. Eu tenho Mário eu acho muito Quintana, legal. né? Porque, João assim, Cabral. João Cabral, a pessoa chega na maturidade ainda com aquele ideal de juventude. São pessoas que não morrem, né? Não morreram internamente. Né? Eu procuro isso. Isso aí. E Mas, assim, vai dizer que tem uma idade melhor? Não. A inspiração te visita. Né? Aquele livro do Harold Bloom, ele cita sempre um poeta inglês, eu sempre esqueço o nome, não sei se é o Coleridge, não era ele, não, ou Wordsworth, não sei, era um deles, e o cara simplesmente perdeu a inspiração num período da vida. Ele escreveu até ali, parou e virou nada. Mais ou menos que nem o Renato Aragão dos Trapalhões, né? Era um cara engraçadíssimo até um período. Depois ele ficou um sujeito completamente sem graça. Repetindo Parece que tem um médium artístico que parece que deixa de visitar a porção humana às vezes, né? Não Eu tenho muito desce medo a disso entidade. acontecer, né? De perder isso e voltar a ser simplesmente, né? Eu acho que é muito legal viver essa vida de maluco, né? Que a arte proporciona, né? Isso é uma coisa importante. A gente não pode perder isso, né? É perder o norte, é perder a esperança, né? Mas dentre os autores aqui que você cita de agora,
contemporâneos, algum que você considera injustiçado de hoje em dia, assim, que você vê que não, tipo, você leu e gostou e tipo não teve repercussão nenhuma, nem entre no nicho, nem no acadêmico, nem nada? Olha, eu acho que assim, o grande autor brasileiro que eu tenho um admirar, além de ter amizade com ele, amizade que conquistei depois que já conhecia a obra e em decorrência da obra, ficamos amigos por. Eu acho o Reinaldo Moraes. E eu acho um cara que, a despeito do sucesso que aquele livro dele, o Pornopopeia, teve, ele não é um cara reconhecido à altura do escritor que ele é. Eu acho ele genial. Mas você tem uma infinidade de gente aí produzindo que não desponta, e não vai despontar porque é isso. Você está publicando o livro hoje para vender aí 100, 200 exemplares. Se você vender 2.000, 3.000, você se considera um fenômeno, entendeu? Quem vende É bem é isso. John Tem Green uma escrevendo. geração injustiçada, não é? É, Mas não é nem injustiçada, é o mundo que está aí. é, Mas, assim, o negócio não é para fraco, não. Se tu está afim de fazer sucesso, vai para o programa do Chacrinha. Né? Eu estou preocupado em escrever uma literatura que me satisfaça. exato. Né? E que eu, assim, você conquista ao longo da tua trajetória, você conquista o teu ciclo, seu círculo de leitores. Né? Isso é uma coisa, são pessoas muito especiais. Então, você tem uma interação. Né? Não é um fenômeno de mídia, não é. Mas você tem um nicho ali de segurança, é uma coisa bem legal. E você joga aquilo para o universo e deixa para a posteridade. Né? E fica. É isso aí. Deixa, a próxima pergunta aqui. E na filosofia, Manuel, além de Marx, tem outros que fizeram na tua cabeça, tipo Schopenhauer, Nietzsche, não? Schopenhauer, certeza. Todos, né? Platão, Aristóteles. Eu não sou nenhum grande conhecedor desses mais modernos, né? Wittgenstein, essas coisas assim, eu já passo um pouquinho, tenho um conhecimento muito superficial. O último filósofo que eu tenho assim um grande apreço é o Foucault, Michel Foucault. Uhum. Vigiar e punir, né? Sim. Mas é isso, é aquela a tríade do século XIX, né? Marx, Freud e Darwin. Sim. Né? Foi um negócio acumulado. Depois disso, o século XX, Sartre, né? Que além de filósofo era um homem da literatura, né? E, Mas que se considerava mais filósofo do que literato, tanto que recusou o Nobel. Mas Foucault, Spinoza. A filosofia é uma leitura complementar para mim. Você lê, mas assim, eu me preocupo mesmo com a literatura mesmo. Estou mais preocupado com a questão literária mesmo. aliás, então, falando em Nobel, não sei se eu posso perguntar, isso que eu vou perguntar. O que você achou do Nobel para o Bob Dylan? Então, cara, essa é uma questão tão complexa, porque aí eu vejo uma grita agora dos nossos colegas escritores, porra, vão premiar, vão instalar na Academia Brasileira de Letras a Fernanda Montenegro, que não é escritora, porque não sei o quê, ninguém dá um Oscar para a gente, ninguém dá um Grammy para a gente, né? Então, se você for olhar para uma questão sindical, corporativa, mas eu acho que a literatura também ela é uma coisa que ela é muito maior, né? A literatura Ultrapassa. Ela ultrapassa. Eu sou eu fiquei muito feliz de ver o prêmio Nobel para o Bob Dylan, porque é isso, é um homem que, em princípio, é um homem que está divulgando a palavra. Há muita literatura naquilo, há uma maneira literária de contar o mundo na obra dele que é mais importante do que de uma infinidade de acadêmicos aí obscuros que estão falando para um nicho. Então, eu acho que a literatura tem mesmo que ter um caráter, que a Academia de Letras tem
tem que contemplar, por exemplo, outras vertentes do pensamento, né? Claro que é um absurdo você chegar lá e enfiar um Merval da vida, né? Que é um energúmeno, né? Assim, botar Fernando Henrique, né? Fernando Henrique ainda tem uma obra escrita, vai, que ele próprio renega, mas tem. Mas, assim, Ivo Pitangui, não é uma questão, aí já é um excesso. A Fernanda Montenegro, por exemplo, né? Que o pessoal está chiando. Tudo bem, mas assim, pela voz dessa mulher, pela interpretação dela, o quanto de Shakespeare, o quanto de Ibsen, de tanta coisa literária não chegou aonde devia chegar e que os escritores lato sensu, aqueles que estão só escrevendo, não fizeram chegar, né? Então, É a contribuição, né? o Bob Dylan, voltando à sua questão, eu acho que é muito inovador você dar um Nobel para ele, é mais legal você dar um Nobel para ele do que vou premiar o escritor da Conchinchina, porque nunca ninguém da Conchinchina ganhou o Nobel. Vou premiar um escritor de Camarões, ou de um rincão qualquer do mundo lá, das Filipinas, da Malásia. Eu acho que isso é uma coisa que é querer atender a um ditame identitário, né? Autores que ninguém conhece, que ninguém nunca leu, né? O dia foi um chinês, ninguém que lê, ninguém sabia quem era o cara. Procuraram um especialista no Brasil para falar sobre a obra do cara, ninguém tinha lido. É óbvio que se o Nobel é um prêmio mundial e o cara escreveu na China, ele escreveu para muito mais gente do que nós que estamos aqui. Sim. Não é verdade? Ele escreveu, talvez ele tenha sido mais lido do que seria lido em todo o Ocidente. Mas eu acho que tem que ser plural mesmo. Eu acho que tem que ser plural. E, naturalmente, é um caminho que é a mesma coisa que você... o que você achou de darem o prêmio Camões para o Chico Buarque? Porra, meu, ninguém vivo, nenhum ser humano vivo fez mais pela língua portuguesa do que o Chico Buarque de Holanda. Como é que você pode questionar o prêmio do homem? Mas ele não é escritor. Como não é escritor, não, cara? O cara escreve... Então, mas as pessoas têm essa... Sei lá. Eu não tenho muito saco para essas discussões. É recalque, né? É recalque. Discussões sindicais, né? A literatura é para os escritores, não, sei lá. Mas o Chico é um grande... Eu uso, na minha opinião, um dos grandes escritores aqui que o Brasil tem. Não há dúvida, né? Não há dúvida. Mas, assim, o que eu quis dizer é que o Nobel para o Bob Dylan, de alguma maneira, ele poderia sinalizar, se é que isso é importante, porque assim a gente tem um prêmio Nobel para um autor de língua portuguesa ao longo da história do prêmio toda. Isso é uma canalice. Isso é uma canalice. Que você nomear o cara da Tanzânia, da Malásia, do cacete A4, e assim, a língua portuguesa é o 6º idioma mais falado no mundo. O Império Português cunhou toda a civilização, muito mais da civilização ocidental do que... Né? Ele está num pé de igualdade com o Império Espanhol e com o Império Inglês, mas nós vivemos uma situação de preponderância da anglofonia no mundo, onde eles propositadamente alijam do mercado editorial internacional os autores que escrevem em português. E por uma questão só. Portugal saiu de um quintal cheio de pedregulho, passando fome, e conquistou o mundo inteiro, matando, espoliando, fazendo cacete A4, como todo bom conquistador, né? Como todo bom ser humano, mas cunhou uma língua também que é falada, mas que parece que há um interesse vivo muito grande da anglofonia em abafar isso. E a gente não tem um prêmio Nobel em português por causa disso. É João Guimarães Rosa, que estava sendo... Sim, cogitam, mas quem? Não tem. Não tem. Né? O Drummond passou a vida, o Jorge Amado era muito merecedor, tanto quanto Gabriel Garcia Marques, tanto quanto Vargas Llosa, mas não tem. E, assim, não sei até que ponto isso significa alguma coisa, né? Talvez seja mais interessante a gente ignorar essa coisa mesmo e fazer a nossa literatura aqui para nós. Mas que há uma desonestidade no mercado editorial internacional para com os escritores lusófonos, isso há. Não falta para mim é um respeito, ponto pacífico. E é muito assim,
Porque os caras saíram daqui, fizeram sonda para conquistar o espaço, mas ninguém fez o que o Império Português fez. Nós descobrimos uma terra nova, com gente para explorar, com mata para roubar, com natureza para depredar. Salvaram o mundo. Os portugueses salvaram o mundo da Idade Média. Economicamente. Essa é a realidade. E os ingleses, né, os anglófonos, com a expedição, não dá para plantar batata na Lua, não tem terra agricultável em Marte, os caras de Vênus não se dão à escravidão, não vão produzir mais-valia para a gente. Então, assim, a Odisseia no espaço é uma furada, é uma coisa completamente ficcional. O Império Português foi muito mais bem-sucedido. E eu acho que a anglofonia, em cima disso, trabalha com essa coisa de nos relegar ao segundo plano. Porque, voltando, né, tudo isso se gera na questão do Bob Dylan. Como o Bob Dylan foi merecedor desse prêmio, como o Chico ganhou o prêmio Camões, eu acho que a gente tinha muita obrigação de dar um prêmio Nobel para o Chico Buarque, porque isso seria muito bom para a autoestima do país avacalhado que nós estamos sendo. Né? Nós estamos como que diz, como me permita o uso do palavrão, nós estamos no cu da minhoca. Abaixo disso, nós estamos muito por baixo, nós estamos muito avacalhados. No cenário internacional, nós somos párias no mundo. O mundo olha para a gente e diz, porra, vocês elegeram aquilo, cara. Como é que vocês conseguem ser governados? O que vocês são? Né? Nós estamos mal, nós estamos mal. Mas é vergonha, dá vergonha. E o Brasil ter eleito uma figura assim tão patética. Mas, continuando aqui, deixa eu ver a outra pergunta. Fechei meu caderninho aqui. Todos os livros que você publicou, qual que você tem mais apreço? É difícil dizer, né? Porque filho, né? Mas aquele que você acha mais percapaz. Eu ia fazer essa analogia óbvia, né? De todos os filhos que você teve, os 4, eu gosto dos 4. E dos livros, eu gosto dos 11 também. Né? Mas cada um representa uma fase específica da vida, né? Você tende a querer falar bem aquele filho, um ficou rico, outro não sei, esse aqui não faz tanto. Aquele livro que não fez tanto sucesso, talvez você, por gostar dele igual aos outros, você tenda a achá-lo um livro incompreendido. Não sei, eu acho que o Decadência, por exemplo, foi um livro que eu acho que ele foi pouco repercutido. Eu acho que ele era um livro mais promissor. No entanto, tem livros que eu não tinha expectativa nenhuma e conseguiram ir muito longe. Né? Alicia Bloom, por exemplo, ganhou o prêmio. Eu não, mas isso é o destino. Né? Como os filhos têm vida própria, os livros também têm. Né? E eles deixam de representar. Uma vez que você colocou no mundo, não são mais teus. É bem filho mesmo. Eles estão lá, você continua gostando deles e tudo, né? Você olha com carinho porque saíram de você, mas eles têm o caminho deles. Nesse ponto, há uma coisa do autor ser um mensageiro que manda uma mensagem, mas depois que o leitor pega, a mensagem está com ele, que vai... Está com ele, você deixou de ter responsabilidade. Mas o leitor é coautor, né? Porque o leitor é quem dá a interpretação. E eu acho uma coisa muito legal da literatura algumas interpretações que foram dadas a livros meus que eu próprio, quando escrevi, não tinha a menor ideia daquilo. Então, assim, há uma segunda fase na criação que é a recepção disso pelo público, né? E a história que cada um constrói com o seu repertório a partir do impacto com o contato da obra, né? Essa parte é legal. Aí, quando você termina, que você lançou lá, você fica meio assim, sossegado, missão cumprida, agora deixa os caras. Aí é legal você acompanhar essa trajetória, né? Manuel, ver resenhas sinceras, ver críticas bem fundamentadas, é uma coisa bem legal, que não precisam necessariamente ser elogiosas, não. Tem gente que aponta erros, aponta defeitos, e sempre é engrandecedor esse processo, né? Ruim mesmo é você ser ignorado, né? Ninguém escreve para ser ignorado. Mas... Sim.
essa troca com o leitor é uma coisa muito importante para o escritor. E teu próximo livro vai ser... Já tem nome, tem o título, tudo está em processo de... Então, o título provisório é A Língua Submersa. Sim, e A vai Língua ser Submersa. pela companhia brasileira? Estamos tratando, Companhia, estamos em ilha de edição, né? Estamos mexendo lá, mas eu Companhia das estimo Letras. que... Eu devia ter saído até, mas estamos trabalhando mais um pouquinho. Eu acredito que para o começo do ano que vem, não sei. A expectativa era para esse ano. Acho que esse ano não dá mais, não. Mas também tem toda essa questão de pandemia. É. Está muito complexo, está muito difícil. Tanto que eu já estou assim num livro para não sei quando, lá para frente, já muito adiantado. Né? Já tenho sempre na gaveta alguma coisa. Esse está pronto e está em trabalho de edição, né? Nós estamos burilando lá. Mas é um livro distópico, né? Que fala... É isso que eu te falava, da questão de um país que deixou de ser o que era, que perdeu a característica. Né? É isso. É que vivemos. Eu não sei se já deu os nossos 49 minutos, 50 minutos. A gente pode continuar a conversar, mas não sei se você tem tempo. Tem mais tempo? Não, estou tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos em frente. É que eu vou improvisando minhas perguntas agora. Em relação como é que foi o processo de escrita do primeiro livro publicado, que foi Os Bichos, não é? Assim, chegou e começou sem saber como terminava, ou desde o começo sabia como ia terminar? Não, olha, o meu primeiro livro escrito, desconsiderando o livro de poemas lá da juventude, né? Sim. O filho com 15 anos, solteiro, não vamos considerar aquele livro lá, vamos considerar na fase adulta. Eu tenho o primeiro livro publicado, que é Os Bichos, mas o meu primeiro livro escrito, curiosamente, é o meu último romance publicado, o que acabou saindo com o título de Boa Noite, Amazônia. Mas ele é o primeiro livro que eu escrevi. E ele foi isso, como eu te falei, né? Eu vivia aquela situação, né, do mundo corporativo, trabalhando como advogado e tudo, né? Tive uma carreira, não posso dizer que foi uma carreira não exitosa, fui bem na advocacia, mas eu realmente meu horizonte estava pedindo essas coisas mais do mundo da arte. Isso me gerou uma crise muito grande. Foi quando eu me enfiei lá na selva amazônica, né, por uma experiência própria. Eu fui para lá passar uma semana no meio do mato e voltei. Tive uma experiência bem ruim que eu relato no livro. Aí, a partir daquilo, eu falei, pô, tudo bem, foi uma experiência tão traumática, né? Querer quebrar tudo, querer romper com tudo e encarar um novo mundo hostil, muitas das vezes, que eu resolvi fazer um relato. E fiz uma novela, não chega a ser um romance, é uma novela, né? Tem um eixo central que gira em torno do personagem, que é o viajante, e escrevi. Mas escrevi aquilo, escrevi no Prêmio Sesc, ele chegou até a semifinalista lá, chegou nas cabeças do Prêmio Sesc, não ganhou, ainda bem, estava muito precário. E eu, com aquilo, eu me animei, né? E comentei com um amigo editor aqui, que tinha ido para as finais do Prêmio Sesc, e combinei com ele, fizemos para uma edição de uma editora aqui de Santos, a Realejo. E foi quando eu escrevi Os Bichos. Mas eu vinha escrevendo uma sequência de contos personificados por animais, que são os contos que ponteiam um colar que eu passei unindo eles todos, que é a construção do livro Os Bichos é isso, né? Tem uma história central que passa por todos os bichos e os bichos aparecem como figuras esparsas. Então, Os Bichos foi criado assim, já foi um livro que eu gostei do resultado. Eu falei, não, esse aqui eu quero publicar. Publiquei. Ele é excelente. Há uma coisa que permeia toda a obra, que ela fala da ganância humana, para mim, em particular, bastante. Se é a intenção. Mas a Academia Brasileira de Alquimia há muito humor. Há mais humor, se me permite dizer, tem um humor dentro da obra, porque fala de um sujeito ali que está tentando, não sei, buscar uma coisa né? Está muito em voga agora, não é? Você pega Mas foi um pedaços. livro assim, que foi, eu acho que Os Bichos foi um processo, né? Esse primeiro livro, o Amazonas, deixei ele lá na gaveta. Produzi Os Bichos, ele
teve uma repercussão mediana, né? Aí caiu na mão de um cara que eu tinha uma admiração muito grande, que fez uma resenha, sem nos conhecermos, né? O Nelson de Oliveira, que era um cara que eu considero um escritor assim fantástico, né? Voltando lá àquela sua pergunta anterior, os caras que não são tão justiçados, o Nelson de Oliveira é um. E ele fez uma resenha, apresentou na Folha de São Paulo, eu falei, eu nem soube disso, eu nem soube, porque aqui em Santos eu não vi nada na Folha, ninguém me avisou. No outro ano eu escrevi o Companhia Brasileira de Alquimia, que falava da minha experiência pessoal, mesmo trabalhando na indústria, né? E que era um livro permeado de humor e tudo, mas que foi um livro muito libertador, foi um livro bem catártico, eu gostei bastante de escrever. E esse livro fez sucesso, talvez por ter uma linguagem muito próxima do popular, né? Que é narrado por um operário com a linguagem do operário. Então ele conseguiu, ele chegou às fases finais lá do prêmio, que hoje é o Oceanos, na época era o Portugal Telecom, que era um prêmio importante, foi um livro bem comentado e tudo. Então, esse livro, assim, abriu algumas portas, né? E foi o meu primeiro livro pela editora Patuá, do meu amigo Eduardo Lacerda, e nós construímos em cima disso uma carreira, né? Uma sequência de livros bem legais, né? O Eduardo é um gênio, né? Eu acho que é o grande editor do momento. Ele é um cara que já construiu uma história na história editorial do Brasil. Ele é um marco, né? Um cara que saiu com pouquíssimos recursos e construiu uma coisa maravilhosa, projetou um monte de gente. Então, esse nosso primeiro livro chegou nas cabeças do Prêmio Oceano. No ano seguinte, nós fizemos o Alicia Bloom, que ganhou o Jabuti. E aí fixou, né? Depois disso, fizemos outros romances e tudo, até que, por fim, eu caí. E aí fui para a Companhia das Letras, para a Alfaguara, né? Sim. Com A Jaca do Cemitério, que também foi um livro que teve bastante sucesso. E aí, no outro ano, eu peguei aquele original lá de trás, do primeiro livro escrito, aí mudei o título dele, virou Boa Noite, Amazônia, mas aí eu mexi já com uma linguagem mais profissional, né? Enquanto escritor, jamais ambientado no métier, né? Não era bem um livro de... Eu já dei uma mexida nele. E até hoje é isso. Vamos, não. Fez aí. Espero continuar fazendo alguma coisa. Vamos continuar lendo os seus livros, espero que continue escrevendo para a gente continuar lendo e apreciando o grande escritor que tu é. Parabéns pela tua obra e parabéns pela pessoa excepcional que você é. Obrigado, meu irmão. No pouco que eu conheço, você, além de muito, muito engraçado, tem um senso de humor que eu acho sensacional. Você é muito solícito, gostei muito de conversar com você. Foi um papo também muito gostei legal. muito do papo, foi muito legal. Pô, vou editar, daí a gente manda vai falar, rough mix, falando em inglês, a parte rústica, assim. Depois já coloco no YouTube. Beleza, meu amigo? Beleza, Caio. Beleza, Tá, meu irmão. vamos conversando. Obrigado, Abraço. viu? Um abração. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.